WW de volta, Lorival Santana à minha esquerda, o assunto é internacional. E no telão, lá de Brasília, temos o professor Eduardo Viola, professor de Relações Internacionais da FGV e da USP. Eduardo Viola, muito obrigado pela participação aqui. Vamos ao assunto. O presidente Lula recebeu o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Faltam dólares na Argentina, sobram pesos e cada vez sobra mais pesos com uma inflação de 100%, né? A Argentina está buscando desesperadamente uma linha de salvação, a lifeline, como se fala em inglês, para poder, do ponto de vista brasileiro, comprar produtos nossos. Confira primeiro a reportagem de Tainá Falcão. O presidente argentino Alberto Fernandes chegou no Palácio da Alvorada no final da tarde. Ele e o presidente da República teriam pela frente uma reunião e um jantar, acompanhados de seus ministros da Fazenda e da Economia e de outros auxiliares. O encontro foi marcado depois de uma reunião entre os líderes na semana passada por videoconferência. O governo argentino tem pressa na busca pelo apoio brasileiro. Os dois governos estudam uma linha de crédito para as exportações à Argentina, que atravessa um momento de falta de dólares e de uma grave crise econômica. O financiamento de exportações é discutido desde janeiro para empresas brasileiras que vendem principalmente insumos para a indústria argentina. Com a escassez de dólares, exportadores brasileiros estão com os negócios prejudicados. São mais de 200 empresas brasileiras que não só não estão exportando, como muitas não estão recebendo. Estão com o valor das exportações valor retido na Argentina em virtude da falta de divisas. No centro do debate está a criação de mecanismos de garantia ao exportador brasileiro, uma espécie de seguro às empresas em caso de inadimplência. Os dois governos também discutem formas de agilizar o pagamento das transações em moeda local. O peso argentino tem perdido valor e a inflação por lá passa dos 100% ao ano. A visita de Alberto Fernandes ao Brasil e a um de seus maiores aliados é uma forma de evitar um colapso nas importações, das quais a indústria argentina depende para continuar produzindo. Para isso, o presidente argentino também busca uma linha de financiamento do BNDES destinada à construção de um gasoduto, o que diminuiria a dependência da importação do gás. Já o governo brasileiro vê na Argentina um parceiro comercial estratégico e afirma que o Brasil já perdeu 6 bilhões de reais na balança comercial com o país vizinho nos últimos 5 anos. A China tem um outro poder de fogo, evidentemente, inclusive do ponto de vista de capacidade de financiamento, de dólares disponíveis. Então vai ter que ter um balanço aí muito criterioso, eu diria, de como preservar essa relação comercial sem comprometer finanças e sem comprometer capacidade de recursos para um fundo exportador do Brasil que precisa garantir exportações para outros lugares também, não só a Argentina. Eduardo Viola, está nos ouvindo agora? Estou vendo você, temos um pouco de ouvindo, de comunicação. Ah, que bom, que bom. Sempre que eu vejo falhando assim, eu sei que é o sinal da internet, talvez o seu não esteja muito bom. Você está me compreendendo bem, Viola? Estou compreendendo bem, sim. Tá, obrigado. Então vamos à questão, me parece central. Quão realista é a capacidade de uma ajuda brasileira a resolver o problema argentino? Bom, resolver o problema argentino eu diria, praticamente impossível no futuro próximo e até de médio prazo. É uma situação muito quase catastrófica, tá? E basicamente tem várias dimensões esta situação, digamos, onde há que marcar, digamos, essa capacidade de resolver muito limitada. Pode ter alguma medida que, digamos, mitigue um pouco a crise de curto prazo, mas tem 6 pontos que são importantes entender para a gravidade da crise argentina. Primeiro, descontrole da inflação. Bem conhecido isso, não vou me estender. Segundo, perda acelerada de reservas e
prácticamente inexistencia de moneda nacional. O sea, cualquier argentino no queima os pesos nas mãos. Y particularmente en las grandes y medias ciudades, cualquier argentino recibe os pesos y va a comprar dólares. ¿Tá? Entonces, eso ya es una longa tradición, y dólares que obviamente son los mercados paralelos. ¿Tá? Entonces, eso es algo muy importante para entender. Tercero, a baixa aprovação do governo. Apenas 15% aprovam no governo. Tá? Quarto, é a perspectiva das eleições. Isto é muito importante. Vamos dizer, o mais chave é a primária, porque tem primárias na Argentina em agosto, antes da eleição. O mais chave é a disputa entre os dois principais candidatos de Juntos por el Cambio, que seria, chamamos assim, uma coalição de centro. Tá? Tem outros candidatos em Juntos por el Cambio, pero não tem chance de ganhar. Que são, então, Patricia Bullrich, que tem uma linha muito mais de direita e particularmente linha dura em segurança, e está disposta a fazer um ajuste drástico da economia argentina, privatizações e demais. Tá? De outro lado, temos Larreta, que é muito mais moderado, que prefere repetir a estratégia de Macri, que foi uma estratégia de gradualismo e que não funcionou. Tá? Claro que as duas têm altos riscos. Digamos, Viola? Sim. Não, é só que você está entrando já na parte do futuro da política argentina, e eu queria ficar ainda, por enquanto, na questão do abraço fraterno, dos tapinhas nas costas que a gente viu na imagem de Lula nas costas de Fernandes. E vamos ver o que o Lula falou depois do encontro. Aí eu passo a palavra para o Lorival. Agora à noite, Lula e Fernandes deram uma declaração conjunta. Vamos conferir o que eles disseram. Podemos ajudar. Eu pretendo conversar através do meu ministro da Fazenda, com o FMI, para tirar a faca do pescoço da Argentina. O FMI sabe como é que a Argentina se endividou, sabe para quem emprestou dinheiro. Nós não estamos fazendo uma discussão para ajudar a Argentina. A discussão é outra. É que nós precisamos ajudar os empresários brasileiros que exportam para a Argentina e financiar as exportações brasileiras como a China faz para os produtos chineses. Lorival Santana, situação catastrófica, como descreve o Eduardo Viola. O Lula volta àquela coisa que me parece às vezes de Grêmio estudantil, a culpa é do FMI. Isso eu me lembro da minha época de estudante, faz um bocado de tempo. Como é que fica o Brasil e a Argentina e a China? Bem, em primeiro lugar, foi uma das situações mais constrangedoras que eu assisti, né, protagonizada por dois presidentes. Primeiro, pela humilhação que o Alberto Fernandes sofreu, né, sorrindo, amarelo, olhando, sem palavras, não disse nenhuma palavra, enquanto o Lula fazia piada, né, dizendo: é um companheiro que chegou aqui muito apreensivo, vai voltar mais tranquilo, é verdade que sem dinheiro. Ou seja, um mendigo que, ademais, sai com o chapéu vazio. Ele fez essa referência que o FMI sabe para quem emprestou, aparentemente tentando insinuar que foi a direita que endividou a Argentina, esquecendo que os Kirchner governaram por 12 anos a Argentina, né? A esquerda governou, depois teve 4 anos de Maurício Macri. Antes disso, bom, teve vários ali presidentes e teve o Carlos Menem, que seria de direita, que também ajudou a fundar a Argentina. Depois, com promessas absolutamente impossíveis do ponto de vista institucional, né? E fazendo piada de novo, a Dilma estava fazendo bicicleta, eu liguei lá, ela me disse que o Xi Jinping vai enviar o chanceler chinês para conversar com ela em Xangai sobre como o Banco dos BRICS pode ajudar a Argentina. Isso é totalmente absurdo. O Banco dos BRICS não é um banco de empréstimos, é um banco de desenvolvimento que funciona de acordo com projetos de infraestrutura. Até aqui, pelo menos, ele teve uma governança, como eu disse outro dia para a Raquel, mas não podemos garantir que vai ser assim a partir de agora. Daí é uma dúvida que a Raquel lançou na semana passada aqui no WW, né? Então, quer dizer, algo totalmente vazio, totalmente despropositado e
e simplesmente um tapinha nas costas, como você disse, mas de uma forma muito deselegante, na minha visão. Raquel? Queria pegar desse ponto do Lorival, William. O presidente Lula está sem condições políticas de usar o BNDES como um instrumento de resgate da Argentina. Isso remete a erros muito graves cometidos pelo governo do PT lá atrás e gera uma repulsa da população brasileira muito grande. Então, ele está tentando usar, de alguma forma, o Banco dos BRICS. O que ele explica ali na coletiva de imprensa, e a gente, conversando com as fontes, também tenta entender. O Estatuto do Banco, como o Lorival explicava, ele estabelece que os financiamentos da instituição, estou até conferindo aqui, eles têm que ser para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Para você fazer socorro, apoio orçamentário, crise de liquidez, financiar transações comerciais entre países, você tem que mudar esse estatuto. E aí você precisa do quê? Você precisa de uma emenda do Conselho de Governadores, que tem que ser remetida para os parlamentos dos países membros. Por isso que ele brinca com o Fernando Haddad, falando, você vai para a China, vai ter uma reunião, você já tem sua primeira missão, etc. Porque ele precisaria do apoio da China, ele precisa que os governadores, os ministros da Fazenda se sentem, alterem esse estatuto para mudar o regulamento dos BRICS, para aí sim permitir que ele ajude a Argentina. Então tem toda uma manobra sendo tentada aí para transformar o Banco dos BRICS nesse instrumento, a ver se China e Índia vão mesmo concordar com isso. Pelo fato da Argentina, como você já dizia, não ser sócia desse banco. Agora, isso não elimina o outro problema, que é o garantidor desse empréstimo será o país que está propondo. No caso, se o Brasil propõe isso aos BRICS, e a decisão pode ser essa que venha a acontecer, nós é que vamos garantir em última linha, Daniel. O Lula mencionou isso também, ele falou, preciso que nos digam como daremos a garantia. Isso aí também A garantia chama-se Tesouro Nacional. Daniel. Tá em aberto. William, eu estive hoje à tarde com a delegação argentina, eles vieram com os pesos pesados ali do governo, com o chefe de gabinete, que lá é o equivalente ao ministro da Casa Civil, com o ministro da Economia, Sérgio Massa, que é o potencial candidato do peronismo, em situação difícil, mas ainda assim o principal nome do peronismo para as eleições, e presidentes de bancos estatais também. E ali havia uma clareza muito grande na delegação argentina, que esse ponto que a Raquel levantou, todo o passivo político que existe em torno do BNDES e do uso do BNDES no financiamento às exportações de serviços ou de produtos para países vizinhos, com alguns calotes também, que isso é um tema muito sensível. Então, a preocupação da delegação argentina era como empacotar esse problema que eles têm na mão, quer dizer, era muito claro ali, não temos dólares, as reservas líquidas estão à beira de zero. Então, como empacotar isso de uma forma que seja aceitável para o governo e para a opinião pública brasileira? E o discurso adotado que eles iam fazer, inclusive no encontro com o Lula, era o seguinte, os exportadores brasileiros estão perdendo espaço para as empresas chinesas e esse processo vai ser cada vez mais intenso a partir de agora, por um único motivo. O importador argentino, e digamos que seja ali um importador, uma indústria que precise de insumos, que precise de componentes, recorre ao fabricante chinês não porque ele vende peças mais baratas do que o americano, do que o europeu, do que o brasileiro, mas porque ele aceita pesos, já que existe um swap cambial entre China e a Argentina não precisa usar dólares, portanto, ela não queima os pouquíssimos dólares que tem. Se o Brasil fizer questão de aceitar única e exclusivamente dólares no comércio bilateral, sem essa linha de crédito, o que vai ocorrer são licenças demoradas, ou seja, falta de autorização para se completar a transação comercial e a troca de fornecedor por um fornecedor chinês. Era esse o discurso que os ministros e o próprio presidente Alberto Fernandes tinham já azeitado para entregar ao presidente Lula. Viola, vamos voltar ao ponto onde eu o interrompi. Lula preza muito a amizade pessoal com Fernandes. Fernandes fica lá até quando? Bom, em princípio até 10 de dezembro, mas se não cair antes, porque
existe um risco significativo de, digamos, de um colapso tal que leve, digamos, à queda do presidente antecipadamente. Já houve 2 vezes que aconteceu depois da redemocratização, presidentes da União Cívica Radical, digamos, Alfonsín em 89 e De la Rúa em 2001, que tiveram que renunciar, inclusive por protestos populares generalizados. Tá? Então, esse é um ponto. Mas vamos supor que chegue, tá? Vai chegar em umas condições de extremo debilitamento. Tá certo? O peronismo não tem a menor chance de ganhar as eleições, não só não tem a menor chance, muito provavelmente vai sofrer a derrota mais forte de sua história. Tá? As intenções de voto do candidato que tem mais do peronismo é Cristina Kirchner, digamos, é 22% dos votos. Tá? Então, o que nós vamos a ter é vamos dizer, um quadro onde a oposição, a expectativa de poder é da oposição, mas dentro da oposição tem 2 linhas, uma linha de ajuste duro, outra linha de ajuste brando, e isso se vai definir nas PASO. Tá? Outro ponto importante é a geopolítica, que vocês estavam falando, digamos, da crise argentina. Tá? A dependência da Argentina comercial é muito forte da China, embora menos que a do Brasil, mas financeira é altíssima, coisa que o Brasil não tem dependência financeira da China, digamos, tá certo? Então, nós temos operando aí Estados Unidos, China, Brasil, tá? A posição da China qual é? Eles são pragmáticos e eles sabem que o kirchnerismo vai ser derrotado, que vai vir um governo de oposição. Mas dentro disso eles querem manter ao máximo a dependência argentina e a penetração das exportações chinesas, substituindo as brasileiras na Argentina. Tá? Já a posição dos Estados Unidos é bastante diferente. Estados Unidos, a única coisa que está disposto a fazer durante este governo é evitar um colapso da sociedade argentina, digamos, tá? Mas eles estariam dispostos a ajudar a Argentina, via FMI, obviamente, digamos, que nos Estados Unidos é decisivo, com empréstimos, digamos, de emergência, mais do que já existe, digamos, tá? E tentar, digamos, por quê? Porque um governo de oposição vai ser um governo menos, não vai ser pró-China, e provavelmente vai ter um componente pró-americano, tá? No caso do Brasil, Lula está investido totalmente porque o governo dele é hiperpersonalista. Ele tem uma grande dívida com Fernandes, digamos, tá? Então, ele está disposto a fazer qualquer coisa, mas, como falavam vocês, o Ministério da Fazenda não está disposto a fazer qualquer coisa, digamos, tá? Viola. Então, Não, só para concluir, que eu estou acabando o programa. Você conclui nessa frase? Concluí, sim. Obrigado. A internet às vezes atrapalha, Viola. Fica meu obrigado, meu boa noite, meu agradecimento. Rapidamente ainda queria ouvir você, Lorival. A China está jogando melhor com a Argentina que o Brasil? A China está jogando como a China sempre joga, né? Que é cercando o adversário, asfixiando o adversário, né? E pensando no longo prazo. Eles têm bala para isso, né? Nós não queremos o colapso da Argentina, obviamente, mas qual é a melhor forma de evitar o colapso? É seguir incentivando o comportamento dos governos gastadores da Argentina?